Seu quarto está te restaurando ou te esgotando. Não existe meio termo. Toda manhã você acorda para uma pilha de roupas na cadeira, objetos cobrindo o criado mudo, coisas no chão que você tem desviado há semanas. Seu cérebro registra tudo isso antes mesmo de você ter um pensamento consciente. O dia começa em déficit. Você já está atrasada antes mesmo de levantar. Eu sei disso porque vivi assim, por quase 40 anos. Cresci em Osaka, numa casa onde o quarto era tratado quase como um santuário. O quarto da minha mãe quase não tinha nada. Engfatak anjim anstarti hat, anji tanhat atanji. Em um futon, uma luminária pequena, uma planta perto da janela. Eu dormia num quarto que respirava. Acordava com calma. Não apreciei nada disso até passar décadas vivendo sem aquilo. Quando me mudei para o exterior no final dos meus 20 anos e construí uma vida ocidental, o quarto lentamente se tornou o que o quarto de todo mundo parecia ser, um depósito que também continha uma cama, roupas em todas as superfícies, coisas que não pertenciam a nenhum outro lugar, migrando para lá porque havia espaço. Uma cadeira que funcionava exclusivamente como lugar para colocar coisas que eu não queria lidar. No final dos meus 50 anos, meu quarto era o cômodo da casa de que eu menos gostava. O que é absurdo quando você pensa nisso. É o lugar onde você começa e termina cada dia. Sou Keiko Nakamura. Tenho 72 anos e o que vou compartilhar com você são 7 princípios que mudaram meu quarto completamente. Princípios com os quais cresci, esqueci e passei meus 60 anos recuperando metodicamente. Eles vêm de um entendimento japonês sobre sono, espaço e a conexão entre o que te cerca e como você se sente. Nada disso requer um futon ou tatame. Requer uma forma diferente de olhar para o cômodo onde você descansa. Segredo: o chão não é depósito. Nas casas tradicionais japonesas, o chão é tratado como um espaço quase sagrado. É onde você caminha, onde se senta, onde vive perto da terra. A ideia de cobri-lo com sacolas, sapatos, roupas descartadas e objetos em trânsito pareceria, para a sensibilidade japonesa, como bloquear a respiração da casa. Olhe para o chão do seu quarto agora. Você consegue vê-lo claramente? Ou está desviando de coisas para chegar à cama? Cada objeto naquele chão carrega uma pequena mensagem ainda não resolvido. Não tem lugar. Vou lidar com isso depois. Seu cérebro lê tudo isso. Você não percebe conscientemente, mas o efeito cumulativo é um zumbido baixo de pendências que te acompanha até o sono. A regra japonesa é simples: nada no chão que não seja móvel. Cama, criado mudo, talvez uma cadeira ou cômoda. Essa é a população do chão. Todo o resto tem uma gaveta, uma prateleira, um cesto, um cabide, ou seitu kautiu, tai tiau, tai kotiu, ou sai do quarto. Quando o chão está limpo, o quarto imediatamente parece maior. Limpar leva 3 minutos em vez de 20. E quando você entra ali no final de um longo dia, sente algo mudar. Um sinal silencioso de que este espaço está sob controle. Comece com um desafio de 7 dias. 3 minutos antes de dormir toda noite. Tudo para fora do chão. Apenas 3 minutos. No final da semana, o quarto vai parecer tão diferente que você não vai querer voltar atrás. Segredo 2. O guarda-roupa não é um museu. Abra um guarda-roupa numa casa japonesa e você vai notar imediatamente: não está cheio. Os itens têm espaço. Tudo que está visível é algo que realmente é usado. Não há roupas de 3 tamanhos atrás, guardadas caso seja necessário, nem bolsas no fundo que não foram abertas há anos, nem itens misteriosos que chegaram e nunca saíram. A maioria dos guarda-roupas ocidentais, o meu incluído por décadas, funciona como museu de eus passados. Roupas de períodos das nossas vidas que terminaram.
tamanhos aos quais podemos retornar. Coisas em que gastamos dinheiro de verdade e sentimos muita culpa para nos desfazer. Toda vez que abrimos a porta, somos confrontados por um arquivo visual de tudo que estamos segurando. A abordagem japonesa é diferente de forma fundamental. O guarda-roupa guarda o que você veste agora, o que cabe em quem você é hoje, o que você realmente pega de manhã, não o que você era, não o que pode se tornar. O que o katsuyao, ijao iri chachijao, anchao chiturchao, em o que você é. Aqui está a prática, feita corretamente. Tire tudo do guarda-roupa, coloque na cama, tudo. Depois, pegue cada item e faça 3 perguntas. Usei isso no ano passado? Serve bem em mim agora? Me sinto bem quando uso isso? 3 pilhas. Sim, fica e ganha um lugar apropriado. Talvez, vai numa caixa. Andai shatrai desai, mas akanoshitai. Andaiar inabaichar, injatitai, indaishai, andeisei, nainfrei. Onai andai, site não for tocado em 3 meses, vai embora. Não doe ou recicle. Devolva a pilha do sim ao guarda-roupa com espaço. Agrupe logicamente. Blusas juntas, calças juntas, do dia a dia separado de roupa social. Não perfeito. Anadalcre, antrae aitreken. Apenas coerente e respirável. Quando você abre aquele guarda-roupa e cada item nele é algo que você realmente usa, amanhã se torna diferente, sem atrito, sem pequeno confronto diário com uma versão passada de você mesma. Apenas roupas de que você gosta, prontas para usar. Segredo 3. A cama merece respeito. No Japão, o espaço de dormir é tratado como o centro do quarto. Quaisi itais Kesek, Inchajakas, Intreg, Was, Sextige, altar. Seja um futon sobre tatame ou uma cama ocidental, o princípio é o mesmo. É onde o corpo se repara. Merece ser tratado adequadamente. Olhe para sua cama agora. A roupa lavada nela, esperando ser guardada? Almofadas decorativas que precisam ser removidas antes de você conseguir dormir de verdade? Objetos que migraram para lá e nunca saíram? A visão japonesa é direta. A cama é para dormir. O que está nela deve ser apenas o que serve ao sono. Lençóis, cobertores, travesseiros que realmente são usados. Nada mais compete por aquele espaço. Uma cama limpa e arrumada muda um quarto mais do que quase qualquer outra mudança isolada. Mesmo que o resto do quarto esteja imperfeito, uma cama adequadamente feita ancora o espaço e sinaliza ordem. Seu cérebro a associa com descanso em vez de com tarefas não resolvidas. Uma prática tradicional que vale adotar. De manhã, abra a janela por alguns minutos antes de arrumar a cama. Deixe os lençóis respirarem e liberarem a umidade da noite antes de dobrá-los de volta. Isso leva 4 minutos e mantém a roupa de cama genuinamente fresca, em vez de apenas visualmente arrumada. Tente isso por uma semana. Arrume sua cama cada manhã devagar, com intenção. Não correndo, fazendo como um ato deliberado de preparação para a pessoa que vai dormir lá hoje à noite. Observe se entrar no seu quarto no final do dia parece diferente. Segredo 4. Decoração com intenção, não acumulação. Quero fazer uma pausa aqui e contar sobre algo que escrevi. Depois de voltar ao Japão no início dos meus 60 anos, depois de entrar no quarto da minha prima em Osaka e sentir aquela calma imediata que eu tinha esquecido que existia, passei meses escrevendo tudo que estava reaprendendo. As práticas específicas, a filosofia por trás delas, a resistência que senti tentando aplicá-las a uma casa que passei 40 anos enchendo da forma errada.
Virou um pequeno livro. Chamei de O Quarto que Te Descansa, porque essa é a pergunta que eu ficava me fazendo sobre meu quarto enquanto o mudava. Este quarto me descansa ou exige algo de mim? O capítulo sobre decoração é aquele sobre o qual mais ouço dos leitores. Helena de Porto Alegre me escreveu depois de ler e disse que passou pelo quarto dela na mesma tarde e removeu 2/3 do que estava nas superfícies e chorou um pouco por causa de como o quarto ficou mais leve. Tomás de Florianópolis disse que a esposa dele vinha tentando simplificar o quarto deles há anos e ele sempre resistiu, e ler aquele capítulo foi a primeira vez que ele entendeu por que ela estava certa. Amélia de Salvador disse que foi o primeiro livro sobre a casa que a fez se sentir compreendida em vez de julgada. Está no comentário fixado abaixo. Agora, de volta às paredes do quarto, porque eu estou adentrada na inocente. Porque a nada de códigos e isto não importa. Quartos japoneses tendem a ter muito pouca decoração visível. Não porque sejam frios ou insensíveis, porque entendem que cada objeto num quarto faz uma reivindicação da sua atenção. Decorar pesadamente significa criar um quarto que está constantemente pedindo algo dos seus olhos, da sua mente, da sua energia. A prática. Remova tudo de todas as superfícies do seu quarto. Coloque tudo na cama. Depois, devolva apenas 3 a 5 objetos ao quarto inteiro. Para cada um, pergunte: isso me traz paz genuína? Tem significado real para mim hoje? Eu realmente escolheria limpar e cuidar disso regularmente? Todo o resto, guardado, rotacionado sazonalmente ou liberado. O que permanece se torna algo diferente. Não decatian, e não ancha chortua chakirian, da lanchachan. Não decoração, mas presença. Enfrenda o exir, enachat, chaste aichai. Quer cada peça escolhida em vez de acumulada. O quarto se torna mais silencioso, de uma forma que é quase audível. Segredo. 5 minutos diários, não maratonas. A razão pela qual a maioria dos quartos se deteriora não é preguiça, é um problema de sistema. Esperamos até a desordem ser significativa o suficiente para parecer esmagadora. Depois enfrentamos numa longa e exaustiva sessão, e o ciclo recomeça. Lares japoneses operam num princípio diferente, um pouco, todo dia, consistentemente. Não limpar até ter tempo, porque esse dia raramente chega. Gestos pequenos, repetidos com regularidade, que impedem a desordem de crescer até virar uma montanha. Aqui está uma rotina noturna de 7 minutos que funciona. 2 minutos, roupas do dia, vão para o guarda-roupa ou cesto de roupa suja. Nunca para a cadeira. A cadeira não é guarda-roupa. Esta única regra, mantida consistentemente, transforma um quarto. 2 minutos, o criado mudo é limpo e passado um pano. Apenas essenciais permanecem: luminária, água, talvez um livro. Todo o resto volta para onde mora. 3 minutos, escaneie o chão. Qualquer coisa que não seja móvel, sai do quarto ou vai para seu lugar. 7 minutos. Menos tempo do que a maioria de nós passa rolando o celular antes de dormir. E a diferença em como o quarto fica e parece na manhã seguinte não é pequena. O entendimento japonês aqui é sobre respeito. Peleteish anitistik endiga oscharchu de restei, pelo espaço e por você mesma. Quando você mantém seu quarto com pequenos atos diários, está mandando para si mesma uma mensagem silenciosa toda manhã ao acordar. Esta é uma casa que cuida de si mesma e eu sou alguém que cuida dela. Segredo 6. Limpar como prática, não como tarefa. Em escolas japonesas, templos e muitos locais de trabalho, a limpeza é feita coletivamente e em silêncio. Não como punição, como prática.
como forma de treinar atenção e presença. Esta ideia aplicada a um quarto parece modesta, mas muda a experiência de limpar inteiramente. A maioria de nós limpa no piloto automático. O corpo se move pela tarefa enquanto a mente vagueia para problemas, planos, preocupações. A limpeza é feita, mas nada é restaurado. Você termina cansada em vez de renovada. A abordagem japonesa: quando você limpa, você limpa. Atenção total no que as mãos estão fazendo. O peso do pano. O som que faz na superfície do criado mudo. A mudança visível do antes para o depois. 3 a 5 minutos disso, feito com presença real, é mais restaurador do que 20 minutos feito enquanto mentalmente em outro lugar. Escolha uma tarefa pequena: passar pano no criado mudo, dobrar a manta, arrumar a cama e, durante ela, dê sua atenção completa. Celular longe, sem barulho de fundo, apenas a tarefa e suas mãos. Isso não é complicado. Mas depois de algumas semanas praticando, o quarto para de ser um lugar que você limpa e se torna um lugar onde, brevemente, você está inteiramente presente. Essa qualidade de presença se estende ao sono. Segredo 7. A regra do antes de dormir. Este é o que mudou minhas manhãs mais do que qualquer outra coisa. Nas casas japonesas, há uma prática silenciosa antes de dormir. O espaço é deixado pronto para amanhã. Não perfeitamente, intencionalmente. O quarto é preparado para a pessoa que vai acordar lá de manhã. Essa pessoa é você e ela merece abrir os olhos para a ordem em vez de para o resíduo não resolvido de ontem. O que seu cérebro encontra primeiro de manhã estabelece um tom que influencia tudo que segue. Acordar para desordem, roupas na cadeira, superfícies bagunçadas, chão obstruído e seu sistema nervoso registra problema antes de você ter um pensamento consciente. Acordar para um quarto limpo e calmo é um começo inteiramente diferente. A regra do antes de dormir leva menos de 10 minutos e cobre 4 coisas. Chão limpo. Qualquer coisa no chão vai para seu lugar ou para fora do quarto. Sapatos perto da porta, não ao lado da cama. Bolsas no corredor. Roupas resolvidas. O que você usou hoje vai para o guarda-roupa ou roupa suja. Se puder, deixe separada a roupa de amanhã. Menos decisões de manhã significa um começo mais suave. Criado mudo limpo, luminária, água, livro se estiver lendo. Todo o resto vai. O criado mudo não é área de espera. Luz e cortinas ajustadas. Deixe o quarto como você gostaria de encontrá-lo ao amanhecer. Não caótico. Não improvisado. Pronto. Isso não é sobre perfeição, é sobre intenção. Cada noite, quando você faz isso, está dizendo algo a si mesma. Meu descanso importa. Minha manhã importa? Eu importo o suficiente para fazer essa pequena coisa. Quando comecei a fazer isso consistentemente, no início dos meus 60 anos, minhas manhãs mudaram. Não dramaticamente. Onetrei da aqui inde enda daskeja, dak atreit canachais, anafri. Dandanatic seal enchates bench ori. Dandakes quinchat rusage dach. Eu acordava e o quarto já estava em ordem, e de alguma forma isso fazia o dia parecer já levemente em ordem também. Depois de uma vida inteira acordando na bagunça do dia anterior, eu não tinha percebido o que estava carregando. Estes 7 princípios não são complicados, mas são diferentes de como a maioria de nós tem vivido. Você não precisa aplicar todos os 7 de uma vez. Escolha um hoje à noite. Limpe o chão antes de dormir. Arrume a cama deliberadamente amanhã de manhã. Tire tudo do seu criado mudo e devolva apenas o que realmente pertence lá. Uma mudança sustentada por uma semana vai te mostrar algo.
E esse algo vai tornar a próxima mudança mais fácil de querer. O quarto em que você dorme molda como você acorda, como você começa seus dias, como você se sente sobre sua casa e sobre si mesma. Essa conexão é real e tem sido compreendida no Japão há muito tempo. Se você quer se aprofundar na filosofia por trás de tudo isso, e particularmente o capítulo sobre a regra do antes de dormir, que achei o mais difícil e transformador de escrever, o quarto que te descansa, está no comentário fixado abaixo. Seu quarto pode ser um santuário, pode ser o melhor cômodo da sua casa. Provavelmente só precisa de um tipo diferente de atenção, mais simples, mais silenciosa e muito mais intencional do que qualquer produto de limpeza pode fornecer.